Você já reparou que muitas vezes pessoas, empresas ou instituições que a gente nem conhece sabem não apenas nosso nome, mas também o nosso CPF? No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre o direito fundamental à inviolabilidade de dados e a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, criada há 6 anos para resguardar nossas informações pessoais. O Tribunal de Contas da União realizou uma auditoria para checar a adequação à lei nos órgãos públicos. O STF foi apontado como o tribunal mais avançado do Poder Judiciário na aplicação da LGPD, alcançando quase 90% de conformidade, sendo classificado no nível aprimorado. Mas essa não é a realidade da maioria das instituições analisadas. E antes de começar a nossa conversa sobre a proteção às nossas informações, vamos ao que determina a Carta Magna. A Constituição garante a inviolabilidade do sigilo de dados e comunicações, com exceção para a ordem judicial com fins de investigação ou instrução processual. Também assegura, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. E para tratar dessa garantia tão importante, eu converso agora com Stephanie Vogel, que é advogada especialista em proteção de dados, e também com Rodolfo Tamanarra, que é advogado e professor de Direito Digital. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no artigo 5º. Doutor Rodolfo, queria que o senhor começasse explicando para a gente o que são considerados os nossos dados pessoais. Existem os diretos, os indiretos, os sensíveis, os comuns. Explica para a gente. Perfeito. Esse realmente é um tema fundamental, né? Toda a Lei Geral de Proteção de Dados gira em torno desse conceito, né, do dado pessoal. E o dado pessoal, pela própria lei, né, é toda informação que ela identifica ou ela é identificável, ou seja, uma informação que pode levar à identificação de uma pessoa. Então, quando a gente fala de dado pessoal direto, a gente está falando daqueles dados que, mais diretamente, vamos dizer assim, né, eles conectam a uma determinada pessoa. Então, o nome dela, um CPF, né, um e-mail, são dados que levam diretamente a uma pessoa natural. Os dados pessoais indiretos já são aqueles que eles isoladamente não levam à identificação de uma pessoa, mas talvez eles articulados com outros dados podem levar à identificação de uma pessoa. Por exemplo, um endereço, né, de IP do computador, né, junto com, né, uma outra informação, um CEP, pode levar à localização e à identificação de uma pessoa. Então, são dados que isoladamente não identificam a pessoa, mas quando em conjunto podem levar, né, à identificação daquela pessoa de forma bem precisa. E os sensíveis e comuns, quais são? Os dados sensíveis eles são dados pessoais também, mas eles têm uma camada de proteção maior. Então, a gente está falando fundamentalmente, né, de dados relacionados à opção sexual, opção religiosa, né, uma opção ideológica com relação a partidos políticos. Então, são dados que, por conta, né, do fato deles tratarem de direitos fundamentais, efetivamente, né, da pessoa, eles merecem um tratamento maior. Então, se algum agente de tratamento vai lidar com aqueles dados, ele tem uma obrigação de zelar por eles com mais cuidado. Doutora Stephanie, a senhora foi muito tempo do Conselho Nacional de Proteção de Dados. Como é que o Conselho atua para poder fazer valer o que está previsto em lei? Sim, Flávia, é verdade. Primeiro quero dizer boa noite a todos e todas, agradecer pelo convite, por essa oportunidade de falar sobre esse assunto que diz respeito à vida de todos nós, né? A proteção dos nossos dados pessoais. Acho que antes de falar do próprio Conselho, é importante a gente falar um pouquinho de governança da proteção de dados pessoais no Brasil. E não tem como eu falar do CNPD sem falar da ANPD, que é a nossa Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Ela é a entidade que foi originalmente criada, né, como uma autoridade, hoje ela assumiu o status de agência, e o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais funciona como um braço dela, é um braço consultivo. Então vamos lá, quanto à ANPD, ela tem competências ali para fiscalizar, para orientar, para também sancionar nos casos em que forem necessários. O CNPD atua de outra forma. Ele atua por intermédio de um conselho formado por diversos membros e representantes do poder público, da academia, da sociedade civil, representantes dos trabalhadores e do setor empresarial. Todo esse coletivo, ele se reúne e se dedica a trazer uma participação multissetorial.
e qualificar esse debate sobre proteção de dados pessoais no Brasil. Então, a LGPD, ela traz ali várias competências desse conselho. Ele está responsável por oferecer subsídios para construir a Política Nacional de Proteção de Dados, ele participa com diretrizes estratégicas também. E tudo isso serve ao fim e ao cabo para que a proteção de dados pessoais ela não fique muito longe da sociedade. Então, esse olhar qualificado, esse olhar plural e diferenciado do Conselho agrega em muito para o sucesso da proteção de dados pessoais no Brasil. Até para a gente entender o que é essa proteção, né? Exato. Quais são os maiores desafios para a gente proteger nossos dados? Olha, eu separaria em 3, tá? São muitos, mas acho que o primeiro deles é a questão da escala. A gente tem muitos dados, né, circulando. Muitas vezes a gente está ali naquela situação, né, de um usuário que está fazendo uma compra na internet, está simplesmente tratando ou conversando com alguém e não se dá conta da quantidade de dados que a gente está ali compartilhando e entregando para aquela outra pessoa, naquela relação jurídica. Isso faz com que a gente muitas vezes não saiba quem são as pessoas que vão controlar esses dados, o que será feito desse tratamento posteriormente, com quem os nossos dados são compartilhados depois. Isso é um problema do usuário e, por outro lado, também a gente tem que lembrar que a partir do momento que uma empresa está coletando dados de um cidadão, abre-se para ela toda uma cadeia de responsabilidade. Isso acho que torna essa relação bastante complexa. Acho que esse é um primeiro desafio. O segundo, Flávia, eu diria que é a questão cultural. A gente começou de uma forma em que se pensava o seguinte: se é possível coletar dado, pois então que se colete, né? Então, as empresas quase não viam limites para isso. Simplesmente iam lá e coletavam o máximo possível, na esperança, muitas vezes, de que aquele dado poderia ser importante no futuro, para aquela relação jurídica, né? O problema é que a LGPD, ela trabalha justamente com uma outra lógica. Ela traz, não é uma ideia de se proibir o tratamento, tá? A ideia não é trazer um sigilo, mas principalmente prever responsabilidade nesse tratamento. E acho que o terceiro ponto que eu traria como desafio é a questão de transformar uma norma jurídica em prática, né? E acho que todo mundo sofre um pouquinho com isso. Seja o cidadão entender quais direitos ele tem e como exercê-los, seja também por parte das instituições públicas, privadas, enfim, para aplicar essa lei na prática. Bom, já que a senhora tocou nesse ponto, a gente vai falar aqui um pouquinho que em 2018 foi criada a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. A lei foi implementada gradativamente, só entrou totalmente em vigor em 2020, ou seja, foi dado um prazo de 2 anos para que houvesse uma adaptação às novas regras. De lá para cá, o que mudou na prática? Vamos conferir a reportagem. A Lei Geral de Proteção de Dados regulamenta o tratamento de informações pessoais no país e garante a segurança do armazenamento delas. A LGPD estabeleceu diretrizes para coleta, processamento e armazenamento responsável de dados pessoais por parte de empresas e instituições públicas. A legislação permitiu ainda que os cidadãos tivessem mais consciência sobre a importância da privacidade e da segurança cibernética. A Lei Geral de Proteção de Dados garante que o tratamento das informações pessoais seja feito de forma transparente, segura e com o consentimento das pessoas. Isso significa que as organizações devem adotar medidas eficientes para assegurar que os dados sejam obtidos e processados de maneira ética, respeitando o que diz a lei. Para fiscalizar e aplicar penalidades pelo descumprimento da LGPD, o Brasil conta com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. As falhas de segurança podem gerar multas de até 2% do faturamento anual da organização no país, limitado a R$50 milhões por infração. Segundo o portal LGPD Brasil, até agora, apenas 20% das empresas e instituições públicas brasileiras se adequaram totalmente à legislação. Apesar dos avanços promovidos pela lei, para o advogado Paulo Vinícius Carvalho Soares, ainda há um longo caminho a percorrer. Em alguns pontos, principalmente para pequenas, médias e microempresas, a LGPD deveria sofrer uma adaptação para que aí sim, né, pudesse ter uma maior adesão dessa massa de players que estão no mercado e que ainda não se adaptaram. Doutora Stephanie, falta muito ainda nesse caminho que a gente tem a percorrer? Muitas empresas ainda não se adaptaram?
Acho que sem dúvida, Flávia, essa é uma percepção que a gente tem enquanto especialistas da área, mas acredito que o cidadão que está em casa também sinta um pouco isso, com inúmeros episódios de vazamentos de dados, né? Sabendo muitas vezes que existem até recursos hoje disponíveis na internet, em que eles conseguem digitar e saber quais dados deles já foram vazados, recursos que avisam sobre esse comprometimento. Sim, com certeza. Isso é muito grave. Eu acho que aí a importância da auditoria que o Tribunal de Contas da União realizou, né? Essa é uma segunda edição dessa auditoria e ela aponta alguns avanços por parte das instituições públicas em fazer adequação à LGPD. Mas acho que é importante a gente ter um olhar também cauteloso em relação a essa auditoria, porque ela não analisou o setor privado. Então, a gente tem toda hoje uma cadeia de fornecimento, né, que é muito robusta, que trata dados pessoais dos cidadãos e que, logicamente, também precisa ter aderência à lei. Antes da gente falar mais sobre essa auditoria, doutor Rodolfo, essa questão da preocupação com os nossos dados deve ser maior ainda nas instituições públicas, né? Em princípio, a gente imagina que sim, né? Porque quando a gente pensa no poder público, a gente está pensando realmente em instituições que zelam pelo interesse público, né? Só que o ponto é que o que nós temos aí na prática, né? Ou seja, a gente compartilha, vamos dizer assim, dados pessoais com várias instituições públicas. Então, imagina o que a Receita tem de dado pessoal sobre a gente, o que, né, eventualmente, o hospital público, se você atende para um hospital público, ou seja, a gente tem realmente um conjunto de dados pessoais que são compartilhados com os órgãos públicos que deveriam, né, suscitar nos órgãos públicos uma preocupação muito grande em termos de proteção. Mas como foi mencionado, né, aqui realmente o Tribunal de Contas, fazendo essa análise, já identificou que boa parte dos órgãos públicos ainda não estão adequados, o que é uma fonte de preocupação. E a gente falou isso no início do programa, a senhora também falou aqui, doutor Rodolfo. Só vale ressaltar que o STF ele alcançou, sendo bem exata, 88,09% de conformidade, foi classificado no nível aprimorado como o tribunal que mais se adequou aí à LGPD. O que esse dado mostra, doutora Stephanie? Olha, acho que mostra um indicativo muito interessante, né, de adequação, mesmo porque houve um avanço, né, nesse sentido. E acho que o que principalmente ele revela é o fato de que houve uma priorização da proteção de dados pessoais por parte do tribunal. Ou seja, quando eu digo priorizar, é muitas vezes levar isso para o setor ali de liderança, para a alta gestão. Porque proteger dados pessoais não é algo que deve ficar relegado a uma área, a um setor, a que muitas vezes, né, as empresas e órgãos também pensam que é uma responsabilidade, né, doutor, daquela área de TI, daquele setor jurídico e que não é uma preocupação de todos. E essa, infelizmente, é uma visão muito equivocada. Para que um tribunal tenha conseguido essa marca, que é uma marca realmente muito interessante, certamente ele priorizou uma série de processos. Ele foi buscar entender como esses dados eram coletados, como eles entravam no tribunal, por onde eles circulavam, quem acessava esses dados lá dentro, quais medidas eram adotadas e certamente adotou ali alguns protocolos. Um ponto interessante também desse tema é que o tribunal foi pioneiro em dois sentidos, né? Ou seja, ele foi pioneiro porque ele reconheceu a proteção de dados como direito fundamental antes da alteração da Constituição e depois em termos práticos, ou seja, essa pesquisa mostra que ele não só reconheceu do ponto de vista, vamos dizer assim, jurídico, mas na implementação, o que é louvável. E como evitar que os nossos dados vazem se a todo momento nós somos chamados a compartilhá-los? Vamos ver a primeira pergunta das ruas. Gostaria de saber como eu posso proteger os meus dados, se para fazer qualquer cadastro eu tenho que fornecê-los. Doutor Rodolfo, como a gente pode proteger, em que situação que a gente pode se negar a passar esses dados? Olha, acho que acima de tudo é uma questão cultural, porque a gente pode dizer que a gente está passando por um processo em que o dado pessoal era entregue sem nenhuma preocupação e agora a gente percebe que existe realmente uma preocupação em termos de proteção e, inclusive, os riscos que você tem quando você compartilha sem nenhum critério. Então, acho que o primeiro ponto é o cidadão ter consciência de que o dado pessoal dele é importante, que pode ser realmente pode ser mal utilizado, né, por pessoas mal intencionadas. Então, quando ele vai compartilhar, é importante que ele saiba com qual finalidade, porque quando ele está compartilhando com instituição pública ou privada, né, esse compartilhamento ele tem que atingir uma certa finalidade. Então, aquele órgão que está pedindo aquele dado se compromete com essa finalidade. E você, como titular, pode
observar isso, ou seja, você compartilhou, né, se foi informado a você que teria aquela utilização, se depois de um tempo você percebe que eles estão utilizando o seu dado para outra finalidade, você pode provocá-los, inclusive notificar a própria autoridade para demonstrar, falar, olha, eu compartilhei meu dado aqui com uma certa finalidade e não está sendo cumprida. Usaram para outra, né? Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui na nossa conversa, o artigo 5º vai ao intervalo e a gente volta já. Estamos de volta com o artigo 5º, o programa que mostra na prática como os nossos direitos são garantidos pela Constituição Federal. Hoje a gente fala sobre a proteção de dados pessoais. E eu continuo conversando sobre esse tema com Rodolfo Tamanarra, que é advogado e professor de Direito Digital, e com Stephanie Vogel, que é advogada especialista em proteção de dados. E a gente começa esse bloco com uma pergunta que veio das ruas. Vamos conferir. Tenho uma dúvida. Se eu for vítima de um golpe, é possível descobrir quem vazou os meus dados? Doutora Stephanie. Olha, essa é uma pergunta extremamente recorrente, viu? Eu já recebi ela em outras oportunidades. E eu acho que ela é normal porque as pessoas, quando se veem vítimas de um golpe, elas querem buscar, de alguma forma, resolver isso ou evitar se colocar nesse lugar novamente. Mas acho que o primeiro passo que a gente precisa ter aqui, ou a primeira clareza que a gente precisa assumir, é que é muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil saber quem vazou os nossos dados ou o que deu ensejo àquela situação de golpe. Eu digo isso porque muitas vezes esses golpes são construídos a partir de várias técnicas. Então, se coleta um determinado dado, junta-se com um dado que aquele sujeito mal intencionado obteve por meio da rede social, junta com uma informação de um cadastro público e aí faz-se ali um processo de engenharia social, que é induzir uma pessoa a uma situação de golpe em que ela não consiga descobrir claramente que está ali naquela situação. Então, acho que o primeiro passo que é importante deixar claro para as pessoas é que se elas forem vítimas de um golpe, é agir rápido. Então, se é um golpe de natureza financeira, comunicar imediatamente à instituição financeira. No caso mesmo do Pix, é possível, inclusive, a própria instituição adotar um mecanismo para devolução daquele valor que foi transferido de forma equivocada, tá? Então, acho que esse é um primeiro passo. O segundo passo é preservar a cadeia de custódia, digamos assim, das provas. Foram mensagens enviadas, foi uma ligação, tem um número de contato, preservar tudo aquilo que diz respeito ao golpe para poder fazer a comunicação à autoridade policial. Lembrando que tem muitas polícias civis nos estados que já fornecem o modelo de boletim de ocorrência online. Então, para o cidadão fica também ainda, né? Exatamente essa alternativa. E aí sim, em terceiro lugar, é buscar por meio das entidades responsáveis. É possível comunicar à NPD se foi descoberto que aquilo ali veio por meio de um tratamento indevido de dados pessoais, ou até mesmo buscar a instituição em que se suspeita que houve o tratamento, né, ou que houve o vazamento, para saber como é que se deu esse tratamento. Afinal de contas, um dos direitos que a LGPD garante para o titular de dados pessoais é o direito à informação. Então, depois que esse episódio aconteceu, é de direito do cidadão buscar essa instituição, esse órgão, para tentar entender o que foi que aconteceu, para daí então buscar a NPD e outras entidades. E a gente sabe, doutor Rodolfo, que muitas vezes a gente preenche ali um cadastro e esse dado é compartilhado. Mas a lei autoriza isso? Realmente o que nós temos que observar é que esse compartilhamento, no geral, né, ou seja, ele depende da anuência do titular, porque a gente tem que se recordar que a lei geral, né, toda a discussão que nós estamos tendo aqui é recordando que o centro dessa discussão toda é o titular do dado, que é a pessoa neutral, somos nós, né? Então, esse compartilhamento, de fato, ele pode acontecer se eu autorizar, vamos dizer, esse é o meu dado pessoal, e sempre cumprindo uma certa finalidade. Porque, afinal de contas, né, ou seja, a lei trabalha com a ideia da minimalismo, vamos dizer, para ficar mais fácil, né? Ou seja, a ideia de que você só compartilha o dado na exata medida daquilo que a pessoa precisa para fornecer para mim um certo serviço. Por exemplo, eu quero receber informações sobre o evento, então eu vou fornecer realmente o meu e-mail, por exemplo, para poder receber essa informação. Agora, não significa que o meu e-mail vai poder ser utilizado para me enviar depois marketing direcionado sobre outros temas.
E, doutora Stephanie, falando em compartilhamento, em 2020 o STF suspendeu o compartilhamento de dados de usuários de telefonia com o IBGE. Esse julgamento passou a ser considerado um marco, né? Sem dúvida, foi um marco. E é um caso muito interessante para se compreender como é que se dá essa dinâmica, né? Veja, aqui nesse julgado, se a gente for recordar, estávamos diante de uma medida provisória que foi editada no contexto da pandemia. Por quê? Porque os fiscais ali do IBGE não poderiam fazer a coleta daquelas informações, a pesquisa, de forma presencial. Então, o que foi buscado por meio daquela medida provisória? Que as empresas de telefonia compartilhassem diversas informações com o IBGE para que ele pudesse fazer essas consultas por telefone. E que foi que o Supremo Tribunal Federal entendeu? Que apesar de ser uma finalidade até legítima, aquele tratamento de dados, ele acontecia desrespeitando outros princípios e previsões ali da LGPD. Vamos lá. Havia uma quantidade de dados que não se justificava no contexto, né? Então, não havia uma explicação clara e coerente sobre por que da necessidade de tantos dados, como aqueles dados, uma vez fornecidos ao IBGE, eles seriam salvaguardados, com quem o IBGE poderia compartilhar esses dados no futuro. Então, perceba que existem, sim, na nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, praticamente uma sequência que o tratamento, para que ele possa ser considerado legítimo, ele precisa seguir. E nesse caso em específico, não foi o que aconteceu. Esse caso também é bem interessante, Flávia, comentar, porque ele se conecta muito com uma situação que aconteceu ainda décadas mais cedo, lá em 1983, no Tribunal Constitucional Alemão, que também era uma lei de censo que foi, né, considerada pelo Tribunal Constitucional Alemão parcialmente inconstitucional. Porque, da mesma maneira, se previa a possibilidade do órgão de fiscalização poder coletar uma quantidade de dados sem dar ao cidadão a explicação clara de por que os dados estão sendo utilizados, com qual finalidade, por quanto tempo esses dados vão ficar ali sendo, né, tratados. Isso tudo mostra que realmente o Brasil ele deu um passo largo, né, um passo muito importante nesse sentido de garantir uma legislação que traz esse direito para o cidadão e que foi aplicado também nessa situação do Supremo Tribunal Federal. E falando sobre uma preocupação que é relativamente nova, inteligência artificial, tecnologia avançando, os desafios para proteger os nossos dados são ainda maiores, né, doutor Rodolfo? Com certeza, né? Porque acho que todos nós estamos impactados, né, pelos recursos que a IA traz para nós, acho que não tem nenhuma dúvida. A utilização passou a ser assim, quase que universal, né? Só que a gente tem que recordar que a IA ela só é interessante, ela só consegue ser tão útil para nós porque ela trabalha também com, entre outras coisas, dados pessoais, né? Então, além de ela ser, vamos dizer assim, ela contar com vários conteúdos que estão na internet de forma geral, né? Quando a gente começa a interagir com a máquina também, a gente, de certa maneira, está fornecendo dados pessoais e a máquina também vai estabelecer um perfil de cada um de nós. Por isso que é um tema que é super importante, é um tema que é objeto de uma discussão intensa no Congresso Nacional que pretende legislar o tema, né, regulamentar o tema, para que exatamente a gente possa ter uma utilização razoável, que seja útil para o cidadão, mas que não viole, né, os nossos direitos fundamentais. Nos coloque em risco, né? Bom, e agora vamos a mais uma pergunta. Essa está diretamente ligada a um aparelhinho que a gente não vive sem e contém muita informação. O celular carrega muitas informações pessoais. O que pode ser feito para proteger esses dados? Doutor Rodolfo, hoje perder o celular é quase que perder todos os nossos dados pessoais, né? Com certeza, acho que é uma das grandes preocupações que nós temos, né? Porque tem a nossa vida lá, né? Vida financeira, vida pessoal. Acho que as medidas mais práticas, assim, né, que a gente tem visto aí ao longo do tempo, né? A prática tem demonstrado isso, é que, primeira coisa, ou seja, você precisa ter um conjunto de senhas que seja robusto. A gente sabe que é difícil, né? São muitas senhas, né? Por isso que a gente já passa a ter vários aplicativos que fornecem um gerenciamento de senhas. Então, é um mecanismo interessante, né? Para que a gente não fique com aquela situação, aquela tentação de você reproduzir a mesma senha para vários aplicativos diferentes, né? Acho que esse é um ponto importante. A dupla autenticação também, né? O duplo fator de autenticação também é uma medida que começou a se disseminar, inclusive no próprio poder público, né? Com o sistema gov.br também passou a utilizar. Então, é um mecanismo interessante, né? E a gente também, vamos dizer assim, né, considerar que por exemplo, tem algumas práticas, né, ou seja, pessoas que, por exemplo, simplesmente não adotam, né, não baixam aplicativos de banco, por exemplo, no mesmo celular que eles usam redes sociais.
pessoa, de fato, às vezes ela segrega realmente, né, os recursos para que não haja o perigo, né? É difícil, né? Agora, falando em um ponto, investigações, doutora Stephanie, a apreensão do aparelho celular pode acontecer. Aí todo o conteúdo dele pode ser investigado pela autoridade policial ou depende da autorização que é dada? Pois é, essa é uma pergunta também muito interessante, Flávia. Vamos lá, a autoridade policial, diante de uma diligência que ela está cumprindo, até mesmo de uma investigação, ela pode realmente obter aquele dispositivo, mas apreender o dispositivo de telefone é algo completamente diferente de acessar essas informações. E o acesso às informações que estão no dispositivo, elas dependem basicamente de duas situações. Uma seria a autorização do titular, que é bem difícil imaginar, né, na hipótese, e a outra seria uma autorização judicial. E até mesmo a autorização judicial, Flávia, ela respeita limites. Então, veja, se existe uma investigação em curso, é preciso que aquela decisão, ela fundamente que tipo de dados, né, vão ser acessados naquela circunstância, no limite, como vai se dar esse acesso, ou seja, ele não é feito de forma desregrada. Por quê? Porque quando a gente está numa situação como essa, a gente vê outros direitos constitucionais envolvidos. A gente tem a questão da vida privada, o direito ao sigilo das comunicações, o direito à proteção de dados pessoais, também erigido à categoria de direito fundamental. Tudo isso faz parte de direitos que são assegurados ao cidadão. E, claro, o devido processo legal, outro direito também extremamente relevante. Então, o simples fato de a autoridade policial apreender o aparelho não quer dizer que ela está autorizada a fazer esse acesso. Acho que isso é algo que... tudo que tiver no telefone, né? De maneira nenhuma. Um comentário também, né, complementando o que a doutora Stephanie colocou, é exatamente essa necessidade, né, dessa preocupação de você proteger realmente os dados também, mesmo da pessoa que está sendo suspeita, né, do cometimento de um crime, justifica até que está sendo colocado, inclusive, no Congresso, um projeto de lei também para você tratar de dados pessoais no contexto de investigações, para mostrar que realmente... Deixar bem claro o que deixar pode, bem claro, né, o que é possível fazer e aquilo que tem que ser protegido. Isso, porque a LGPD ela excepciona, né? Lá nos primeiros artigos, no preâmbulo dela, ela estabelece que uma lei específica vai dispor sobre o tratamento de dados pessoais para persecução penal, segurança pública, investigações de forma geral. E essa lei, né, estaria aí, então, a ser criada. Resta ao nosso Congresso Nacional aprová-la. Bom, a gente teria muito mais a conversar aqui, porque é um tema extremamente interessante, mas infelizmente nosso tempo chegou ao final. Doutora Stephanie e doutor Rodolfo, muito obrigada pela participação aqui. Eu agradeço também pela sua companhia. Você pode rever os nossos programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!